Já teve aquela vez que quando você ficou finalmente sozinho, você começou a lembrar daquela vergonha que aconteceu hoje ou um outro dia? Exemplo, tem uma vez que eu tava de boa assim, em casa, até que recebi uma mensagem lá de uma amiga lá, e ela tava pedindo desculpas por algo que ela tinha falado assim, eu não me lembro nem mais o que que era, mas só que ela tava tipo se sentindo envergonhada, sabe, como se tivesse dito algo errado. Mas sabe qual é o mais intrigante? É que eu não me senti ofendido com o que ela disse. Na verdade, eu nem lembrava. E com certeza ela tava com esse pensamento, com essa culpa roendo, essa vergonha roendo ela, sendo que eu nem ao menos tinha reparado nisso. Só que isso é mais perigoso do que parece, porque isso começa a tirar sua paz, começa a tirar sua energia e até mesmo questionar seu próprio jeito de ser. Enquanto isso, seus amigos provavelmente nem lembram do que você fez. Presta atenção. E depois de alguns dias que ela mandou essa mensagem, eu tinha falado que também, né, que eu tinha falado algo errado também. Eu acho que, não sei quantos dias depois, mas me lembro que eu tinha falado algo errado. Eu acho que era eu acho que eu usei uma comparação dela com uma outra pessoa, algo do tipo. E eu tinha falado isso, naquele momento eu me senti arrependido, sabe? E eu fiquei carregando isso na minha cabeça. E quando eu fui lá, pedi desculpas, mandei também uma mensagem lá no WhatsApp pedindo desculpas. Ela nem sequer tinha reparado. Pelo menos a gente ficou kit, ficou igual, né? Mas só que o pior disso tudo é que a pessoa ela vive remoendo aquilo. Ela, sabe, aquela crítica, aquele negócio que ela disse, aquela comparação, fica remoendo na cabeça dela e ela não consegue ter aquela paz. Isso tira a paz dela, transforma aquilo em autocrítica, questiona o seu jeito de ser e também da sua própria imagem. Ela fica carregando aquela frase, carregando aquela culpa, que uma hora suas costas começam a doer, que uma hora começa a sangrar, vamos dizer assim. Porque é um peso desnecessário e muita gente tá carregando o peso de uma vergonha, o peso de ter falado uma coisa que não deveria, um arrependimento, sabe? A gente errou muitas vezes na nossa vida. Pelo menos eu fui uma pessoa que errei muito na minha vida, pelo menos. Só que toda vez que eu errava, eu nunca conseguia ficar bem comigo mesmo sem, como posso dizer, sem pedir desculpas ou sem fazer a coisa certa. Porque se eu não fizer isso, eu fico carregando aquilo. E isso é um suicídio em gotas, sabe? Aquilo vai começar a ter um peso cada vez maior. Exemplo, aquela piada que você tinha feito com aquela pessoa e você percebeu que não foi uma piada, não foi um bom, não foi uma boa piada, em resumo. Não foi uma boa piada. Talvez algo que falou sem pensar, se emocionou, acabou falando uma coisa que não deveria, uma coisa sem pensar. Ou talvez um momento que você ficou em silêncio. Não sei por que eu coloquei isso daqui. Um momento que você ficou em silêncio. Mas enfim, com certeza você já passou por alguma situação que você se arrepende. Quanto mais você lembra, mais pesado aquilo parece e maior é o arrependimento. Por isso que aquilo, mesmo sendo uma coisa simples, ela começa a ter um peso cada vez maior. Parte 2: quando o arrependimento vira autocrítica. Você começa pensando simplesmente em: eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter falado aquilo, não deveria ter, sei lá, não deveria ter feito aquilo, não deveria ter feito isso. Moral, eu não deveria ter feito isso. Depois passa a ser um: por que eu sou assim? Porque toda vez eu sou assim? Porque toda vez que essa pessoa faz isso eu sou assim? Por que eu ajo dessa maneira? Porque eu tenho essa personalidade? Por que eu sou dessa maneira, entende? Então o erro começa a parecer parte da sua personalidade. Porque quando você erra, você pode. Depende. Porque quando você erra, você pode olhar aquilo como se fosse: tudo bem, eu errei, eu sou humano. Ou você pode olhar aquilo como um defeito, como se você fosse. Como é que é aquela frase lá? Como se você fosse um erro, mas você não é um erro, entende? Você pode ter errado, mas você não é um erro. Mas muitas vezes, por a gente ter pais tóxicos, ou por ter gente que não deve estar por perto, muitas vezes ou essas pessoas, ou a gente mesmo, nos ensinou a nos autocriticar quando cometemos um erro, sabe? Mesmo sendo uma coisa mais simples, tipo, sei lá, errar alguma coisa, e você fala: nossa, como é que eu sou idiota, como é que eu sou burro, como é que eu sou imbecil. Cara, imagina isso quando você é criança. Aí você fica falando tanta negatividade assim quando você é criança. Imagina ter pais tóxicos que ficam falando isso pros filhos. Enfim, você transforma uma possibilidade em uma certeza. Começa a acreditar que todo mundo reparou. Sua mente procura outros defeitos para confirmar aquela sensação. O horrível que, para mim, depois daquilo que eu disse, eu passei o resto do dia com aquele sentimento. Imagine se fosse por semanas. Imagina se fosse por meses, entende? Talvez ninguém tenha dado aquela importância que você deu. Talvez
Talvez você possa ter falado uma coisa e ninguém realmente reparou aquilo, não deu tanta importância. Mas você sim. Talvez aquela pessoa nem lembre mais daquela frase, mas você continua usando aquilo para atacar a própria imagem. E novamente, eu acho que quando tem muita comparação colocada a gente mesmo, quando tem muita toxicidade, pessimismo também, eu acho que quando tem muita dessas coisas aí, eu acho que a pessoa ela se autocritica, ela se auto-sabota com mais facilidade. Cara, na verdade, isso pode até meio que ser um, abre aspas, um treino para o auto-sabotamento ou autocrítica, né? Porque de vez em quando pequenas coisas pode acabar nos machucando. Exemplo, os piores venenos normalmente ficam em pequenos potes e não grandes potes. O problema deixa de ser o que você fez e passa a ser a maneira como você fala consigo mesmo depois disso. Você começa a se enxergar apenas pelos momentos ruins. Não transforma um erro em quem você é. Eu acho que me ajudou, no caso nessa situação, é analisar os fatos daquilo que a minha mente imaginou. Eu acho que quando acontece essa situação, eu acho que o que me ajudou é mais analisar aquilo que aconteceu. Presta atenção. Algumas vezes você consegue separar da emoção e do fato. O que eu tô querendo dizer assim? Muitas vezes quando a gente comete um erro, a gente começa a se culpar. Aquele sentimento começa a nos dominar. Só que, sabe, a gente é humano, a gente erra. De vez em quando a gente fala uma coisa que não devia, enfim. Errar é normal. Mas só que de vez em quando a gente coloca mais peso do que aquilo precisa. Entende? Vamos lá, se eu tivesse essa mesma cabeça e eu tivesse cometido aquele erro, como eu te disse, o erro lá do começo do vídeo, ter falado uma coisa que eu não devia, eu poderia, sei lá, eu poderia ter analisado a expressão dela pra ver se ela tinha ouvido isso, podia ver se ela se sentiu machucada, podia até perguntar que não era minha intenção ou se ela se machucou, entende? Eu acho melhor agir dessa maneira do que pegar e falar, nossa, como eu fui um babaca, imbecil, incompetente. Aí começa a gerar mais pensamentos, aí uma coisa simples começa a te correr por dentro. Nossa, é uma coisa horrorosa. Mas olha aqui, se você faz algo de errado, peça perdão pra si mesmo e pra ela. Muitas vezes a gente tem que pedir perdão pra gente mesmo. Aliás, o perdão ele não é feito pra outra pessoa, é pra gente mesmo, entende? Pra gente largar aquele fato, largar aquele peso. Se você fez algo chato, peça perdão pra si mesmo, peça perdão pra ela. Mas nem toda vez tem que ser presencialmente, como eu acabei de dizer, né? O perdão é feito pra você, sabe? Não exatamente para as outras pessoas. Outra coisa, aprenda com erro sem usar ele como sua própria identidade. Eu acho que é muito difícil quando colocaram na sua cabeça que você é aquilo ou que você tem que fazer isso. Aí quando você começa a cometer um erro, você lembra, nossa, realmente eu sou o que meus pais dizem, nossa. É uma coisa difícil. Eu não sei se eu tenho uma dica aqui. Aprenda a usar o seu erro. Ele contra. Ah tá, não usar o seu erro para definir sua identidade. Cara, eu acho que não sei uma dica como é que eu posso usar, porque. Tenta analisar, porque você é humano, presta atenção. Você pode ter errado, mas você não é um erro. Você pode ter pecado, mas você não é uma abominação. Você tem que entender uma coisa. Quem você é sobreviverá ao que os outros dizem de quem você é. Depois disso, não transforme o arrependimento em punição. Você pode ter errado, mas você não é um erro, como tá aqui essa frase. Outra coisa também, eu acho que é muito importante também, que é fale com Deus sobre aquilo que está pesando dentro de você. Porque muitas vezes a gente tá carregando um fardo, não sei, muitas vezes, exemplo, uma culpa, vamos dar um exemplo. Muitas vezes se fez algo que você sempre deu, uma culpa, só que essa pessoa não tá mais aqui, não tá mais do seu lado, ou talvez essa pessoa morreu, e aí você não consegue mais pedir perdão. E muitas vezes a gente nem consegue pedir perdão a si mesmo, entende? Quando isso deixa de ser uma vergonha para um arrependimento, uma culpa, algo mais profundo, normalmente a gente não aceita a gente se perdoar. E eu acho que nessa situação, para te ajudar a você se perdoar, fale com Deus sobre aquilo que está pesando dentro de você. Que nem o Davi fazia, ele parava o dia dele e orava assim para Deus, falando: Deus, meus inimigos estão próximos de mim, eles são ferozes com os touros de Baram, Bazan, enfim. Você viu que o Davi ele sempre entregava as preocupações diante de Deus. Peça sabedoria para corrigir o que realmente precisa se corrigir. Entregue a ele aquilo que você não consegue mudar. Entregue a Deus aquilo que você não está conseguindo mudar. Se você se arrepende por algo que você fez, peça perdão para si mesmo, para Deus. Peça para Deus te ajudar a se perdoar.
Peça pra Deus te ajudar a você parar de cometer esse erro. Talvez você fale demais quando você pega intimidade com alguém. Peça pra Deus te ajudar pra você não cometer esse erro. Peça pra Deus te ajudar pra ele manter sua boca fechada, pra você não falar mais do que o necessário. Não é mais que o necessário. Pra você não falar demais, isso é a palavra. Entendi. Não caminhe sozinho. Se você tá passando por um momento difícil, entregue isso pra Deus, sabe? Se você tá errando, entregue pra Deus. Se você tá acertando, entregue isso pra Deus, sabe? Só não tenta fazer as coisas sozinho não, tá? Não tenta fazer porque a gente sempre foi dependente de Deus e sem Deus eu acho que a gente tropeça em cada pedra. E é uma coisa muito horrível. Como eu disse, né? Você viu que um simples arrependimento pode se transformar num peso, numa culpa, entende? Então, é um cisto de gotas, você tem que ficar muito esperto. Quando o pensamento voltar, porque ele, sabe, ele sempre vai voltar esses pensamentos, não alimente, não continue alimentando essa mesma história. Quando você percebeu que você não precisa mudar o seu temperamento, apenas controlar ele. Você não precisa dizer que você tem que parar de ser uma pessoa brava ou que você tem que fazer aquilo, não, sabe? Quando o pensamento voltar, não continue alimentando essa história. Você já se perdoou, você não é mais aquela pessoa do passado. Aquela pessoa pode ter morrido, mas você perdoou a si mesmo e pediu perdão a Deus. Enfim, não carregue o seu passado e não use o seu passado para definir quem é você hoje no futuro. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você quer aprender a dominar suas emoções, a fortalecer sua autoestima e construir uma mente mais firme através da fé em Deus, eu vou deixar meu curso no link da descrição. Muito obrigado por assistir o vídeo, fique com Deus e até.